Oi, nós vamos falar sobre progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Uma sequência que é um conjunto de elementos considerados uma ordem específica. O que é isso? Aqui, 2 pula para 4, 4 pula para 6, 6 pula para 8. Então, é uma sequência que tem uma constante que está fazendo. O próximo eu posso afirmar para vocês que é 10, porque essa sequência está indo de 2 em 2. Momento nenhum veio um número diferente. Então, eu posso afirmar que o próximo é 10, que o outro é 12. Aqui, essa sequência aqui. 1 pulou para 5. Variou de quanto? 4. 5 pulou para 9. Com essa constante, 4. 9 para 13. Qual é a constante? 4. 13 para 17. Qual é a constante? 4. Essa sequência eu posso afirmar que o próximo elemento é 21. 4 para 8. Qual é a constante? 4. 8 para 12. Qual é a constante? 4. 12 para 16. Qual é a constante? 4. Da mesma maneira que eu posso afirmar que o próximo vai ser 20. 3 para 8. 5. 8 para 13. 5. 13 para 18. 5. 18 para 23. 5. E eu posso afirmar que a próxima vai ser 28, porque somou 5. Então, essa constante R denominamos razão. Se fosse uma sequência qualquer, que não fosse uma progressão aritmética, ia ser essa assim, bonitinha, 2, 4, 6, 8, né? Ser um exemplo, 2, 4, 5, 9, ia ser uma sequência qualquer. Uma sequência que é toda definidinha assim, que sempre tem uma constante, que trabalha com essa variação, nós podemos chamar de PA. E lembrando que essa constante nós chamamos de R, R de razão da progressão aritmética. Aqui, ó, está mostrando a variação da minha PA. 2 para 5, 5 para 8, 8 para 11, 11 para 14. É uma PA de razão 3, está variando de 3 em 3. Essa aqui é uma PA que está decrescendo, ou seja, do maior está indo para o menor. Quando isso acontece, você pode ter certeza que a razão é negativa. No próximo slide, a gente vai aprender como a gente calcula a razão de uma PA. Vocês não precisam sempre calcular. Calcula quando tiver número negativo, fração, que possa causar algum tipo de erro. Aqui eu não preciso. De olho eu estou vendo que tem a variação de 3. Aqui, se você tiver alguma dúvida, aí você calcula, porque ela está diminuindo, a razão é negativa. Mas, na maioria dos casos, você de olho vai ver qual é a razão da PA. Aqui, ó. Aqui eu estou mostrando para vocês como se calcula a razão. Você calcula a razão sempre o posterior menos o anterior. Tem que estar coladinho, não pode ser o posterior aqui e o anterior lá embaixo, não. Posterior menos o anterior, posterior menos o anterior, posterior menos o anterior. Aqui eu estou mostrando, tá? Para vocês, eu calculei todas as razões, não tinha necessidade disso, mas eu estou mostrando para vocês que independente do posterior menos anterior que você escolha, sempre vai ter que dar a mesma coisa aqui. 1 menos 2. 3, porque aqui fica um sinal de mais, né? Então, 1 mais 2, 3 aqui. 4 menos 1, 3. 7 menos 4, 3. A qual desses termos eu vou escolher para calcular a razão? O termo que você sinta mais segurança para resolver isso, tá? Onde você se sinta melhor para resolver. Aqui, como é que eu classifico uma PA? Eu vou classificar uma PA dependendo da razão. Quando minha razão é maior que zero, como nesse caso aqui, eu tenho uma PA crescente. Quando minha razão é decrescente, lembra que eu falei para vocês no exemplo anterior, foi diminuindo 10, 8, aquela ali, a razão, para ser uma PA decrescente, é uma razão negativa, tanto que é a razão de menos 2. E quando uma PA constante? Quando a razão é zero, não tem variação, 5, 5, 5, 5. Aqui está diminuindo, como eu mostrei para vocês, a razão é menos 3, e aqui essa razão está aumentando, razão 4. Então, é dessa maneira que nós calculamos a razão. Vamos lá? Aqui é a demonstração de uma PA. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e assim por diante, até o último termo da PA, se ela for uma PA finita.
tá? Aqui A1, primeiro termo, aquilo que eu te falei. Último termo, geral ou enésimo termo. Número de termos, se a PA for finita. E a razão da PA. Isso aqui é a fórmula geral da PA. Essa fórmula geral da PA, você não precisa usar sempre. Você vai usar quando eu precisar saber o número de termos dessa PA, porque eu vou precisar dessa letrinha N aqui. Fora isso, a gente pode usar a maneira resumida que eu vou mostrar no próximo slide. Vamos lá. Primeiro exemplo. Calcule o 17º termo da PA, cujo primeiro termo é 3 e a razão 5. Então, aqui, como eu falei, da fórmula reduzida, da fórmula simplificada. A fórmula anterior dizia AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O que eu fiz aqui? Só compactei. Se aqui é 17, está no lugar de N, pela fórmula grande, como é que ficaria? A1 mais 17 menos 1 vezes R. Aqui eu apenas compactei. 17 menos 1, já coloquei logo 16. Então, sempre vai ser diminuindo 1 do Nzinho aqui. Então, A17 igual a 1 mais 16R. A17, quem é 1? 3. Quem é R? 5. Então, 16 daqui vezes R. 16 vezes 5. Lembrando aqui que sempre eu faço a multiplicação primeiro. Então, 3, 16 vezes 5, 80. 3 mais 80, 83. Segundo exemplo, determine o 20º elemento da seguinte progressão aritmética. Então, daqui, vocês pegam, o primeiro termo vai ser sempre o A1. Então, A1 é 2. E a razão, lembra, é aquela constante que faz a sequência variar. De 2 para 7, 5. 7 para 12, 5. Logo, minha razão é 5. Então, a 20, lembra que eu falei que aqui diminui 1 daqui? 20 menos 1, 19. A1 mais 19R. A 20 igual a 2 mais 19 vezes 5. A 20 igual a 2 mais 95, né? Lembra? Primeira multiplicação. A 20 igual a 97. Terceiro exemplo. Ao financiar uma casa no total de 20 anos, Carlos fechou o seguinte contrato com a financeira. Para cada ano, o valor da prestação é de 50 a mais que o valor do anterior. Considerando que o valor da prestação do primeiro ano é R$ 150, determine o valor da prestação do último ano. O que eu quero aqui? O A20. Por que eu quero o A20? Porque vão ser 20 anos. Quem é o A1? A1 é o valor da primeira prestação. Como aqui é 20, aqui vai ser 19, lembra? Diminuiu 1. E por que a razão é 50? Porque a cada ano a prestação vai aumentando R$50, é aquela constante, não varia, sempre aumenta R$50. Então, se no primeiro ano é 150, no segundo ano vai ser 200, no terceiro ano vai ser 250 e assim vai. Aplicando na fórmula, A1 150, 19 vezes 50, somando isso tudo, a última prestação do Carlos vai ser de R$ 1.100. Aqui, exemplo 4. Um ciclista percorre 40 km na primeira hora, 34 km na segunda hora e assim por diante, formando uma progressão aritmética. Quantos quilômetros terá percorrido na sexta hora? Então, sexta hora eu quero saber o A6. E essa PA eu posso afirmar para você que ela é decrescente. Começou no 40, vai para o 34 e assim por diante. Então, se você tiver dúvida de quanto vai ser a razão, lembra, o posterior menos o anterior. Você vai e diminui no papel, não faz de cabeça. Então, se eu quero saber o A6, A6 igual a 1 mais 5R. O A1 é o 40, que é a primeira hora, mais 5 vezes menos 6, multiplicando positivo por negativo, negativo. Então, 40 menos 30, ele terá percorrido 10 km na sexta hora.
O 20º elemento da sucessão aritmética, 12, 17, 22, 27, é 20º elemento, a 20. Então, A1 mais 19R. A 20 igual. Quem é A1? 12. Qual é a razão? 5. Está indo de 5 em 5. 19 vezes 5, 95. 95 mais 12, 107. Vamos para o próximo. Vamos lá? Sexto exemplo. Calcule o centésimo número ímpar. Os números ímpares, como os números pares, eles estão numa progressão aritmética. Vocês podem reparar, ó, qual é o primeiro ímpar? 1. Qual é o segundo ímpar? 3. Qual é o terceiro ímpar? 5. 7. E assim vai, ó, 9, 11. Então, eles estão o quê? Numa progressão aritmética. Qual é a razão? 2, porque os números ímpares caminham de 2 em 2. Eu quero saber o centésimo ímpar. A 100 igual a 1, ó, mais 99R. A 100 igual a 1, 99 vezes 2, 198. Mais 1, 199. Então, 199 é o centésimo número ímpar. Tudo que for PA, a gente pode fazer, tá? Sem usar fórmula. Mas acontece que, dependendo do tamanho da sua PA, fica inviável você usar o fórmula. Imagine você 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, até chegar ao 199. Vai acabar a aula, vai acabar o horário da prova e você não vai ter acabado de fazer sua questão. Então, próximo. Dados a 5 é 100. Razão é 10. Calcule o primeiro termo. A mesma coisa, eu quero saber, nesse caso aqui, eu quero saber o primeiro termo. Ele te deu a 5, mas o raciocínio é o mesmo. A5 igual a 1 mais 4R. Então, quem é A5? 100. A1, não, eu gostaria de saber. 4 está aqui, por causa da fórmula. E quem é minha razão? Minha razão é 10. Então, A1 igual a 4 vezes 10. 100 é igual a 1 mais 40. Isso aqui, o que te lembra? Uma equação do primeiro grau. É como se tivesse aqui, em vez do A1, aqui fosse um X. Então, isso aqui nada mais é que uma equação, ó, deixa eu consertar aqui, ficou muito feio, do primeiro grau, onde você está vendo A1, você poderia estar vendo um X. Então, o raciocínio é o mesmo. Aqui, o raciocínio é o mesmo, tá? Do que uma equação do primeiro grau, como se eu tivesse 100 igual a x mais 40. Caindo numa equação do primeiro grau, vai lá, letra para um lado, número para o outro. Lembra de equação do primeiro grau? Então, ficou 40 para cá, o A1 foi para lá, o 40 não foi para lugar nenhum, então ele continuou aqui, com o sinalzinho dele, e o 100 foi para lá. Então, ficou menos A1 igual a menos 60. Não posso ter variável negativa, multiplico menos 1, multipliquei por menos 1 esse, então A1 igual a 60. Então, o primeiro termo é 60.